A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Sejam muito bem-vindos. Estamos chegando e vamos compartilhar algo da parte do Senhor daqui a pouquinho. Amém? Dar as boas-vindas a todos, né? Nossa transmissão de hoje será feita pelo Instagram e também pelo Facebook. Não transmitiremos ao vivo pelo YouTube, tá? E aproveita aí, já copia o link, coloca nos seus grupos aí, pega o link aí do Face e coloca lá nos grupos, vai avisando aí as pessoas que nós estamos chegando para compartilhar uma palavra da parte de Deus esta noite, amém? A todas as famílias, né, que estão em casa agora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esse privilégio, né, privilégio da vida, privilégio de poder estar na presença dele, de poder celebrá-lo, poder glorificar o nome do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus, amém? Então, enquanto os irmãos vão chegando aí, vai compartilhando, avisa, aí compartilhe com os irmãos que nós já estamos ao vivo e em seguida vamos passar daqui a pouquinho para uma palavra de Deus, amém? Quero cumprimentar os irmãos, cumprimentar as famílias. Essa semana foi uma semana bem intensa, né? Muito intensa. Estávamos já totalmente recuperados e recebemos uma notícia lá do sertão que uma irmã tinha descansado no Senhor, irmã Rita, e mesmo assim, mesmo nesse tempo, nós quisemos ir até lá para compartilhar com a família, estar com a família, né? Dividir com a família, ali cuidar com os irmãos. E quando nós estávamos ali no sertão, fomos informados então de uma outra situação, né? Já eu continuo aqui, deixa eu só ajudar a pastora Wanda aqui. E aqui está, pastora. Pronto. Amém. A pastora já está pedindo para eu lembrar aqui, vou lembrar mais vezes, que amanhã nós teremos oração, o culto de oração que nós temos nas segundas-feiras na igreja. A pastora também já está recuperada, teve bem dodói, mas já está recuperada. E amanhã, ela já pediu para avisar aqui que amanhã tem oração. Então, como eu estava falando, nós tivemos que ir ao sertão. Pela manhã nós recebemos a notícia do falecimento da irmã Rita. A irmã Rita, ela faleceu de infarto. E nós fomos até o sertão, e quando estávamos no sertão, recebemos a notícia então do falecimento da minha cunhada, irmã Maria do Carmo, irmã da pastora Wanda. E corremos de volta para a Fortaleza, depois do sepultamento lá, nós viemos. Então eu quero primeiro estender, né, nossos sentimentos. Nós tivemos mais famílias da igreja que tiveram percas de familiares essa semana, né? O irmão Léo, seu avô, que era também seu pai de criação, partiu. A avó da Tamires, que é uma outra família, a família da Tamires, também, né, a vozinha dela partiu. Ontem foi um irmão da irmã Irismar. A irmã Irismar é uma bênção aqui na igreja, uma família. Ela e o João Carlos, uma família que está conosco há muitos anos, né? E o irmão dela também partiu. Então, várias famílias da nossa igreja ao longo desta semana
sofreram percas, né, por conta desta pandemia, outros por conta de enfermidades. Meu marido Carlos foi por conta de pneumonia e complicações advindas disso. Ela já tinha problemas respiratórios sérios há muito tempo e já tinha vencido o câncer 2 vezes, né? Há 21 anos atrás, os médicos mandaram ela para casa para ela morrer em casa, e Deus deu à irmã Maria do Carmo mais 21 anos de vida. Então, nós estendemos os nossos sentimentos às famílias, estendemos os nossos sentimentos aos familiares, né, aos irmãos, e como família que somos em Cristo, como irmãos em Cristo, compartilhamos e dividimos da mesma dor, né, a distância, mas que Deus abençoe e console em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos compartilhar algo da palavra de Deus. Eu quero ir hoje para o livro de Neemias. Como eu disse, essa semana foi uma semana difícil para muitas famílias, né? E na nossa condição, na nossa situação como pastor, nesta vocação pastoral, nossa função é cuidar. Então, nessas horas difíceis, o Espírito Santo ele traz calma no nosso coração, traz graça. A gente sofre também, a gente sente, a gente chora, mas como pastor eu me sinto naquela responsabilidade do cuidado. Então, minha primeira atitude, né, minha primeira atitude sempre é primeiro de cuidar dos outros. Então é a primeira atitude realmente. Quem está perto, quem está junto sabe que é realmente assim que eu sempre ajo. A minha primeira atitude é cuidar dos outros ali, confortar e resolver o que tiver que resolver, ajudar da forma que a gente puder ajudar. Eu acho que isso faz parte da questão da vocação pastoral mesmo. Não tem a ver simplesmente com uma questão de pessoa, mas uma questão de vocação mesmo. Mas depois eu estava meditando sobre como as coisas podem abater as pessoas, podem levar ao coração a se entristecer, a cada um. Eu gosto muito de um texto em Provérbio que diz que, dependendo da tradução, mas tem uma tradução que diz assim: cada coração é que sabe a dor que sente. E é verdade, às vezes naquele momento ali, só quem está passando, só quem conhece a história de vida, só quem está sofrendo aquela dor, sabe de fato o que aquilo representa, o que é aquela dor, o que é aquele momento. Então, pensando nisso, o Espírito Santo me trouxe à mente, me trouxe ao coração uma palavra sobre ânimo e sobre desânimo, mas principalmente sobre vencer o desânimo, porque eu entendo que esse desânimo vem, nós estamos sujeitos a isso, sabe? Eu entendo que todas as pessoas têm momentos que elas estão motivadas, estão animadas, elas sonham, elas traçam projetos, mas eu entendo também que naturalmente as pessoas enfrentam adversidades, tristezas, percas, dores. E pensando nisso, meditando nisso, o Senhor me levou para um texto de Neemias, e eu quero compartilhar uma palavra que eu até postei há alguns instantes atrás, e nós íamos compartilhar uma palavra com o tema, com o título, na realidade, enfrentando o desânimo, né? Ou, sabe, a ideia é que aquilo que está no meu espírito é romper, vencer, ultrapassar o desânimo, sabe? Então, eu gostaria de compartilhar algo com você nessa noite sobre isso, sabe? Sobre vencer o desânimo, sobre enfrentar o desânimo. Não é nem como não ter desânimo ou não ficar desanimado. É isso que eu quero dizer. É que eu acho que é impossível que em algum momento a gente não desanime, a gente não se abata, a gente não se entristeça. Eu acho que isso aí é impossível de acontecer. Mas é sobre enfrentar esse desânimo, é sobre
sobre romper isso, sobre vencer, né, esse desânimo. Eu gostaria de começar por Neemias no capítulo 4. Eu quero ler texto, a gente vai ficar em Neemias, mas em alguns momentos a gente avança, volta um pouco, e eu gostaria de começar por um texto no livro de Neemias, no capítulo 4. E o versículo de número 6, eu quero começar pelo versículo 6, mas, como eu disse, eu quero ir e voltar em alguns textos. Neemias 4, 6. Para quem não conhece, depois a gente contextualiza o que estava acontecendo aqui, tá bom? Eu quero ir para o versículo 6, depois a gente contextualiza algumas coisas. Preste atenção, acompanhe conosco. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra, ou plenamente dedicado a reconstruir, depende da tradução. O que tinha acontecido? Jerusalém havia sido tomada e destruída praticamente quase 150 anos atrás. E a cidade estava em ruínas, os muros da cidade em ruínas, as portas da cidade, enfim, tudo em ruínas. A cidade era um grande amontoado de entulho e muita destruição. E Neemias servia a um rei estrangeiro, e um dia ele comparece diante de um rei, e o seu semblante estava triste, ele era copeiro, e o rei pergunta o porquê daquela tristeza, e ele fala que por conta da sua cidade, da sua terra, né, a cidade de Jerusalém estava daquela forma. Resumindo, então o rei permite que ele viesse até Jerusalém, com uma grande comitiva que o acompanhou e com recursos, para que reconstruísse a cidade. Na realidade, ele iria reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. Era esse o propósito de Neemias. Então ele faz esse deslocamento com esse grupo de pessoas, um grande número de pessoas vem com ele. Então eles estão agora nesse aqui, eu quis pegar capítulo 4, versículo 6, porque fala exatamente, enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruídos, porque ele vai dizer dos enfrentamentos em volta, que provocariam desânimo, que provocariam ali muitos embates, e ele diz: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão, a muralha toda, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Então nós vemos aqui pessoas empenhadas, eles vieram para isso, para esse propósito, da reconstrução das muralhas de Jerusalém, junto com Neemias, e eles estão empenhados e dedicados nisso, e estão com o coração plenamente dedicados, nessa minha tradução diz assim, com o coração plenamente dedicados à obra. E em certos momentos nós vamos viver isso, sabe? Todos nós, quer seja por questões pessoais, profissionais, ministeriais, né? Nós estaremos envolvidos em obras, em trabalhos, em projetos, em sonhos, em propósitos, como diz o texto, com o coração plenamente dedicado à obra. Em muitos momentos nós nos veremos plenamente dedicados, plenamente envolvidos. Às vezes você vai começar um projeto, um trabalho, uma empresa, um negócio, um projeto de evangelismo na sua igreja, ou algum tipo de trabalho no reino de Deus, um projeto de ensino, enfim, ou um projeto pessoal, começar um curso, aprender um idioma, aprender uma profissão, você está começando faculdade, e às vezes você está com todo o gás, com todo o ânimo, com toda a força, com todo o vigor, com todo o empenho. Como diz o texto, Neemias descreve assim: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas,
até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Em certos momentos nós estaremos assim, você estará assim, plenamente dedicado, o coração está fortalecido, você está cheio de ânimo, sabe, cheia de vontade, de garra, você está cheio de fé. E dessa forma você vai avançando, e você vai trabalhando, e você vai servindo. Só que nós enfrentaremos, eu vou usar a palavra adversários, ou em algum momento inimigos. Inimigos que eu me refiro, eu não estou me referindo a pessoas. Eu estou me referindo a atos de pessoas, situações, enfim, mundo espiritual. O que quer que seja, aquilo que se opõe a você no propósito que você está fazendo, naquilo que você está desempenhando, cumprindo. Nós enfrentaremos inimigos visíveis, invisíveis, esperados, inesperados. Inimigos, às vezes, opositores no mundo físico, opositores no mundo espiritual. Nós enfrentaremos. Você vai enfrentar. Nós enfrentamos, faz parte da nossa história de vida como cristão, é batalha. O reino dos céus é tomado por esforço, no mundo tereis aflições, enfim, faz parte de ser um ser humano e principalmente um ser humano cristão. Neemias veio com um propósito nobre, a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém, e com ele veio uma grande multidão, e Deus abençoou, e usou a vida do rei, providenciando recurso, enfim. Mas, às vezes os inimigos vão tentar drenar, sugar, esvair, esvaziar o nosso ânimo. Adversários, opositores, como eu disse, físicos, espirituais, esperados, inesperados, vão surgir para minar sua força, desestabilizar sua alma, suas emoções, seus planos. Inimigos vão surgir para trazer desânimo para a sua alma, para o seu espírito. No capítulo 4, os versículos 7 até o 9, diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntaram-se todos de comum acordo. Veja bem, aqui ele está falando de gente que não se dava bem antes. Sambalate e Tobias, os árabes, se juntam aos amonitas, os homens de Asdod, eles entre si brigavam. Mas quando foi? Quando eles viram que Neemias, que o povo de Israel, o povo hebreu, estava se dando bem, estava avançando no propósito, estava avançando no projeto, estava indo bem na reconstrução do muro, eles se juntaram. Então se juntaram todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Às vezes nós vamos estar dentro de um propósito, dentro de um projeto, sabe? Levantado por Deus, direcionado por Deus. Deus colocou aquele sonho para você, te deu graça, te deu força, te deu direção, te deu provisão. Aí chega o tempo de você pegar o caminho, sabe, a trilha daquilo que é um projeto de Deus, e você sabe que é um projeto de Deus, e você está empenhado nesse projeto de Deus. E você está envolvido nesse projeto de Deus. E às vezes os inimigos vão se levantar para esvair suas forças, para trazer desânimo.
para tirar o seu empenho, a sua dedicação. Quando os inimigos tomaram conhecimento do que estava acontecendo, até quem não se dava bem se juntou. Porque eu vou te dizer uma coisa: para fazer o bem, dá trabalho juntar gente. Para ajudar os outros, dá um trabalho mobilizar pessoas. Agora, para causar o mal, até quem não se gosta se junta. Para destruir, até quem não se entende, de comum acordo, está escrito, de comum acordo. Para fazer o mal aos outros, eles entraram em acordo. Eles não se entendiam entre eles, para resolver o problema deles. Mas quando foi para causar o mal, a Neemias e ao povo se juntaram. Então, você está num projeto que é um projeto de Deus, um propósito que é um propósito de Deus, foi levantado por Deus, o dom que Deus deu, o recurso foi Deus que deu, a direção foi Deus que deu, mas às vezes inimigos vão levantar para roubar o ânimo, porque eles não podem roubar de você o projeto, porque foi Deus que deu. Eles não podem roubar de você o recurso, porque a fonte é do céu. Eles não podem tirar de você uma escolha que foi Deus que fez, mas eles podem minar o ânimo que está dentro de você. E eles vão trabalhar para você desanimar e você desistir de uma coisa que Deus levantou você para fazer. E você desistir. Você tomar a decisão de desistir. Porque eles não conseguem tirar aquilo que foi Deus que te deu. Então o inimigo vai trabalhar para que você desista de um projeto que foi levantado por Deus. Neemias recebeu a direção de Deus para ir fazer isso. E Deus estava agindo de uma forma extraordinária. Só que agora, levanta os inimigos. E o que leva ao desânimo? Eu poderia listar mais coisas, mas eu peguei aqui o texto e eu quero citar algumas coisas do texto para você ver a fonte do desânimo. O que o inimigo utilizou para provocar desânimo? Ou o que pode levar uma pessoa ao desânimo? Primeira coisa, o versículo 10, capítulo 4 de Neemias, versículo 10, diz assim: o povo de Judá, então, quando eles inimigos se levantaram, o povo de Judá, então, começou a comentar. Os carregadores, que eram os que estavam carregando entulho, material, os carregadores estão perdendo as forças e ainda resta muito entulho. Os carregadores estão perdendo a força e ainda resta muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas. Sabe o que é uma das coisas que leva ao desânimo, a desanimar, ao ponto de querer desistir? Fadiga, cansaço, esgotamento pelo cansaço, a fadiga. E eu me refiro à física. Fadiga física também, não só espiritual, física. Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Sabe o que acontece? Às vezes, na pressa de reconstruir, a pessoa quer correr uma maratona de 42 quilômetros numa velocidade de quem vai correr 100 metros. Sabe por que muitas pessoas se fadigam na obra de Deus? Porque elas querem correr demais quando elas deveriam caminhar firme e constante. Firme e constante. Nós, às vezes, não atentamos para perceber que, às vezes, a militância se torna um grande adversário para nós. A militância, quando eu digo militância, você precisa se dedicar ao que Deus te confiou, mas você não pode esquecer a outra parte.
Às vezes, por exemplo, a pessoa assume uma igreja, ela vai pastorear uma igreja agora. Ele começou a pastorear, primeira vez que vai pastorear a igreja. A maioria dos casais que começam a pastorear a igreja, quando chega com um ano e meio que eles estão pastoreando a igreja, eles estão enfrentando crises, às vezes crise conjugal, às vezes crise profissional. Por quê? Porque dedicou demais a uma coisa e esqueceu outras. A fadiga é um fator que leva ao desânimo. Às vezes a pessoa está desanimando e desistindo porque ela não está conseguindo ver o êxito, ela acha que ela não tem o chamado, ela acha que aquilo não era o propósito de Deus. E na realidade, não é que a pessoa não tem o propósito para vencer, não é que não foi Deus que levantou ela. Na realidade, ela está desanimando porque ela está fadigada, ela está cansada. O desânimo, a fadiga provoca desânimo. O que você faz para Deus jamais será mais importante do que quem você é para Deus. Eu, às vezes, tem muitos irmãos da igreja acompanhando, tem muitos irmãos de outros estados também. Os membros da igreja aqui em Fortaleza sabem o que eu vou dizer agora. Às vezes, chega um domingo, eu chego para eles e falo assim, amanhã eu não quero ver um crente na minha frente, e se algum crente me ligar, eu não atendo. Então, a gente fala rindo, mas é verdade. Por quê? Porque tem horas que você precisa ter um tempo seu. Você está entendendo? Você se dedica ao seu trabalho, aos seus negócios, mas você precisa ter um tempo com seu filho. Você precisa ter um tempo para o seu lazer. Você tem um tempo para não fazer nada. Mas, pastor, eu me sinto ocioso. Eu também fico. Eu quase que fico maluco nessa quarentena, porque dentro de casa, aí embora que faça uma coisa, mas eu me sinto improdutivo. E essa sensação para mim é um martírio, me sentir improdutivo. Mas eu estou me referindo ao seguinte: o que provoca desânimo? A fadiga pode provocar desânimo. Faça, trabalhe, dedique tempo aos seus projetos, mas saiba administrar seu tempo, saiba administrar a sua vida, saiba administrar as coisas que Deus lhe confiou. Senão, a gente quer correr demais. Eu não estou falando sobre ser relapso, não. Estou falando sobre ser diligente. Mas saber qual é o momento. Porque os carregadores estavam cansados. E o texto diz que ainda tinha muito entulho para ser retirado. Não adianta, às vezes, a gente querer correr numa hora que não é para correr. É a hora de ir caminhando. Uma vez eu parei para ver um pouco de um documentário, na realidade era uma cobertura sobre aquele Ironman, aquela competição que é longa, você cansa só de assistir. Aí você imagina assim, quando é na hora da largada, todo mundo corre, é a largada. 1 quilômetro depois está todo mundo andando. Por quê? Porque é longa. Quando eu digo andando, aquele trotezinho ali. Então tem coisas que você tem que saber separar, porque senão você vai desanimar, mas você não vai desanimar, não é porque você não tem o chamado, não é porque o propósito de Deus não está na sua vida, não é que as coisas não estão acontecendo porque Deus não está com você, não é porque não foi Deus que colocou você ali, não, é que você está cansando porque você está correndo de forma errada. Você está desanimando porque você está, na realidade, fadigado. Tenha tempo. Tenha tempo. Eu estou vendo aqui, eu ia citar ele, eu estou vendo que ele está acompanhando aqui, ele até comentou aqui, o Márcio. Eu ia falar sobre você, Márcio, agora. Eu estou muito feliz com um filho na fé, discípulo nosso, Márcio. Márcio é administrador numa empresa e nós passamos a investir na vida do Márcio quando o Márcio se deixou ser cuidado, ser pastoreado. E como eu estou feliz, muito feliz. E é bom que eu
Eu ia citar o testemunho do Maison aqui, eu estou vendo que ele até tinha comentado, está acompanhando. Eu estou muito feliz, Maison, por você. Muito feliz pelo seu crescimento, pela forma como eu estou vendo você buscar em Deus. E uma das coisas que o Maison aprendeu, e eu digo isso publicamente, eu sei que eu posso dizer, uma das coisas que o Maison aprendeu foi dedicar tempo ao trabalho, mas dedicar tempo à família, dedicar tempo para ele, dedicar tempo para Deus, dedicar tempo. E eu não vejo mais o Maison fadigado, eu não vejo mais o Maison desanimado. A fadiga te leva ao desânimo. A fadiga te leva ao desânimo. Os carregadores de entulho estavam cansados e ainda tinha muito entulho para carregar. Tenha calma. Você ainda tem muito para fazer para Deus, você tem muito para fazer na sua vida. Tenha o tempo certo de Deus para todas as coisas na sua vida. Estou vendo ali, meu amigo Toninho, Deus poderoso, lá de Juína, né, Toninho? Toninho é bênção na nossa vida. Um abração, querido. Um abraço para toda a igreja aí em Juína também. Você entende? Um dos fatores, eu quero citar outro fator que leva ao desânimo. A frustração. A frustração. Ainda no versículo 10, diz assim, ó: os carregadores estão perdendo a força e ainda há muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas. Eles estavam começando a ficar frustrados. A frustração leva ao desânimo. Que tipo de frustração o crente, a maioria das pessoas, enxergam? Ou por que elas acabam ficando frustradas? Eu concordo com o pastor Luciano Subirá, essa fala não é minha, essa fala é do pastor Luciano Subirá. Ele diz que, por exemplo, se eu decepciono você, a culpa é minha, porque a decepção é culpa de quem causou a decepção. E a frustração é culpa do frustrado. Eu concordo com o pastor Luciano Subirá quando ele diz isso. Por quê? Ele diz que a frustração é culpa do frustrado porque foi aquela pessoa que se frustrou que colocou uma expectativa além do que deveria. E nós nos frustramos principalmente, presta atenção, quando nós começamos a olhar para aquilo que está faltando, mas não agradecemos por aquilo que Deus já fez ou que nós já realizamos. A gente tem um coração às vezes ingrato, uma alma insatisfeita. O texto final do versículo 10 diz que dessa maneira não conseguiremos reconstruir a muralha. Por quê? Porque ainda havia muito entulho. Só que eles já tinham retirado boa parte. Às vezes nós ficamos frustrados, por quê? Porque a gente cria expectativas sobre coisas, sobre momentos, e quando chega aquele momento, o que acontece não é exatamente como nós esperávamos, e nós, ao invés de nos dedicarmos para olhar com gratidão por aquilo que Deus já tem realizado ou tem nos permitido realizar, a gente fica às vezes frustrado porque nós queríamos estar fazendo mais, nós queríamos ter feito mais. Calma! Celebre o que você tem conseguido realizar em Deus, celebre os feitos que Deus já fez através da sua vida. É bênção de Deus, foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que realizou. Tenha um coração grato diante de Deus. Sabe por que as pessoas às vezes ficam desanimadas? Porque elas se frustram muito. Elas se frustram muito, às vezes porque elas não têm um coração grato. Elas estão sempre olhando para o que ainda está faltando e elas não conseguem perceber o que já conseguiram realizar em Deus. Glória a Deus! Na véspera da minha cunhada partir, essa semana, duas irmãs, filhas na fé, nossas filhas na fé, partiram para a glória. Uma, a irmã Rita, esposa do irmão Antônio Chiné. Quem já veio fazer curso de missões na base missionária do Sertão
com certeza lembra do irmão Antônio Chinelo. A irmã Rita, nós ganhamos a irmã Rita para Cristo há mais de 23 anos, 24 anos atrás. Quando nós confessamos a Cristo, eu e a pastora Wanda confessamos a Cristo no mesmo dia. Eu sou do sertão, nasci num sertão, criado em Fortaleza, mas sempre vivendo do sertão. Meus pais vivem no sertão. E depois de um ano de fé, depois de um ano de crente, foi a primeira vez que eu voltei ao sertão, agora crente, um ano depois. Fazia um ano que eu não andava no sertão. E aí, quando eu fui, naquela época não tinha energia elétrica no sertão, não tinha nada assim. Sertão era luz, lua, estrela de noite e lamparina, candeeiro, né? E quando nós fomos com um ano, Deus usou muito a nossa vida com grandes sinais, com muitos milagres. Deus levantou pessoas que estavam acamadas, até hoje está viva, né? Glória a Deus. A irmã Nenê, que estava há 3 anos numa cama, Deus levantou que ela dava salto. Deus curou, Deus fez coisas extraordinárias. E a irmã Rita e o irmão Antônio moravam na terra do meu pai, numa casinha lá. E eu peguei a lamparina à noite e fui para lá, mas a irmã Wanda, peguei uma Bíblia e começamos a pregar a palavra de Deus, iluminando aqui a Bíblia com a lamparina. E pregamos a primeira noite, perguntamos se podia voltar na segunda noite, pregamos a segunda noite. Na terceira noite, quando eu estava pregando, estava falando sobre a necessidade de nascer de novo. A irmã Rita não esperou terminar a pregação, caiu de joelhos chorando, mas o esposo ali, pedindo para orar por ela, porque ela queria entregar a vida dela para Cristo. Tive o prazer de batizar a irmã Rita nas águas e participamos de toda a vida cristã da irmã Rita. E outra que partiu para Cristo foi a irmã Maria do Carmo, minha cunhada. Quando nós confessamos a Cristo, todas as pessoas da família, nós pregamos. E com 7 meses que nós tínhamos confessado a Cristo, a irmã Maria do Carmo confessou a Cristo. E éramos seus pastores, atualmente congregava conosco, sempre esteve conosco, a irmã Maria do Carmo, e partiu para a glória. E na véspera dela partir, ela já estava há 17 dias na UTI, nós estivemos no hospital, na volta passamos, reunimos ali as filhas, foi agora essa semana, já estávamos curados, né, do Covid, passamos ali para reunir com as filhas, e de uma forma que eu compreendo, né, eu entendo, uma das filhas estava, né, com aquelas perguntas que é natural, eu não de forma alguma, eu acharia estranho, né, uma filha dizendo, mas cadê? Minha mãe serve a Deus, por que Deus não fez nada? Minha mãe está lá. E ela é uma das mais novas, e eu disse para ela, mas ela já é uma senhora, já casada, tem filhos, e eu estava dizendo, filha, talvez você não lembre, a sua mãe morreu há 21 anos atrás. A sua mãe foi mandada pelos médicos para casa, para morrer em casa, porque ela teve câncer. O caso dela foi gravíssimo, não tinha cura, não tinha jeito, e ela há 21 anos atrás foi mandada para morrer em casa, literalmente, até fundo de garantia, essas coisas que ela tinha para receber foi liberada para poder custear as despesas de funeral e tudo. Ela veio literalmente para morrer em casa. Eu me lembro um dia, eu estava na sala da minha casa à noite, orando, e Deus falou conosco. Vá lá e digo para ela que essa enfermidade não é para a morte. No dia seguinte, nós estávamos voltando da escola bíblica e nós entramos ali, eu me lembro até hoje disso, e Deus usou a nossa vida ali em profecia para ela, dizendo que o mesmo médico que havia assinado sobre a sua doença, esse mesmo médico assinaria o lado da sua cura. E menos de 60 dias depois, a irmã Maria do Carmo estava trabalhando, e trabalhou até se aposentar, e viveu mais 21 anos de vida. Eu estou dizendo tudo isso para voltar ao que eu acabei de falar. Celebre. Sabe o que foi lindo? Só tem uma parte aí que eu vou deixar para amanhã, a pastora Wanda conta, porque é um testemunho que eu sei que é resposta de oração dela. Eu não vou contar, amanhã ela conta na oração.
Mas é lindo a gente ver, irmãos, como Deus cuida de todas as coisas. Então, nós perdemos entes queridos, mas nós celebramos estes 21 anos que Deus nos permitiu ainda viver junto, convivendo com a irmã Maria do Carmo. 21 anos depois que ela havia sido mandada para morrer em casa, ela morre de morte natural, foi falência dos órgãos por conta de uma pneumonia que se agravou. Enfim, o testemunho a pastora Wanda conta amanhã. Vamos celebrar as coisas boas. Sabe por que as pessoas desanimam? Porque elas ficam fadigadas nessa correria e às vezes sem descansar em Deus. As pessoas ficam frustradas e essa frustração é porque às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus já fez e ficamos focando naquilo que a gente acha que está faltando Deus fazer. E também por causa dos fracassos. Por causa dos fracassos. Que fracasso? O texto diz assim: nós não conseguiremos. Às vezes, o excesso de autoconfiança. Às vezes nós ficamos com medo por causa das artimanhas do inimigo. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Ó. Versículo 11. E os nossos inimigos ameaçavam, antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Às vezes a gente se intimida, e a gente acha que vai fracassar, por causa destas ameaças que nós sofremos, sabe? Você está ali, você sonhou, você trabalhou, você se dedicou, e aí você recebe afronta assim, cara a cara. Os inimigos aqui estavam dizendo o seguinte: nós vamos lá, e sem eles perceber, quando eles der fé, nós estamos lá no meio da cidade, no meio da praça, entre eles, e vamos destruir todo o trabalho que eles fizeram. A gente tem medo de fracassar, e que todo o nosso empenho seja em vão. Então as pessoas às vezes se desanimam, por quê? Porque elas começam a ficar com medo, mas eu tenho me dedicado tanto, eu tenho me esforçado tanto, e se no final não valer a pena? Se no final não valer a pena, eu me dediquei tanto, eu me esforcei tanto, e às vezes a gente sofre por antecipação, que a gente tem medo de fracassar, de errar. Mas tem uma outra coisa importante ainda sobre essa questão do fracasso. Muitos realmente até fracassam, mas eu quero ler esse versículo seguinte: os judeus que viviam perto deles, dos que estavam ali trabalhando ali, nos advertiam, perto daqueles que eram os inimigos que estavam ali naquela região, nos advertiram: cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez. Veja bem, eu até coloquei assim: ouvir aquelas pessoas que não estão junto, que não estão próximas, porque diz aqui, uma tradução diz, os que viviam afastados ou perto deles, não era aqui junto da gente. Às vezes as pessoas desanimam, por quê? Porque elas vão dar ouvidos a quem não está compartilhando do mesmo propósito. Porque para quem não está compartilhando, apóstolo Daniel Moretti, está conosco ali pelo Instagram, apóstolo Daniel Moretti, no Rio de Janeiro. Queridão, que saudade, meu amado. Um forte abraço. Deus despertou o apóstolo Daniel Moretti e entregou a África nas mãos dele, né, apóstolo? Estou muito feliz com tudo que Deus tem feito através da sua vida. Eu interrompi aqui eu vi ali apóstolo Daniel Moretti, um homem de Deus que eu respeito, admiro e amo em Cristo. Como eu estava dizendo, muitas vezes as pessoas fracassam, por quê? Porque elas param para dar ouvido a quem não está na mesma visão. Às vezes está ali por perto, mas não está junto. Pararam para dar ouvido os que estavam mais afastados. E eles ficavam atemorizando: ei, cuidado, eles virão. E às vezes a gente fracassa porque a gente
para dar ouvido a quem não está compartilhando da mesma visão e do mesmo propósito. Caminhe com quem está na mesma visão, com o mesmo propósito que você. Ame a todos. Ame a todos. Mas você não conseguirá caminhar no mesmo passo com todos. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Você vai amar todos. Mas se você for querer esperar para andar junto com todo mundo, você vai fracassar. Porque em algum momento eles não vão te acompanhar, porque eles não têm a visão que você tem. Eles não estão no propósito que Deus te confiou e você vai parar por causa deles. Isso não é desamor, é você ser fiel ao propósito. Se você vê as atitudes que Neemias toma, e eu não quis me dedicar a elas, até porque eu quero falar sobre isso em outro momento, é extraordinário. Era um trator de esteira, nada conseguia parar Neemias. Mas ele não parava para dar ouvido a quem não estava junto. Ele não parava para dar ouvido a quem não estava no mesmo propósito. Ele não parava. Então, às vezes, as pessoas acabam desanimando, por quê? Porque elas param para ouvir quem não está junto. É muito fácil, às vezes, quem está longe, ou não está tão longe, mas não está junto, está ali por perto, aí olha para você e tira uma conclusão sobre o momento que você está vivendo, tira uma conclusão sobre aquilo e tece uma posição, uma opinião, mas não sabe porque não está junto, não compartilha da mesma dor e das mesmas alegrias, não compartilha das mesmas batalhas, às vezes até tira a conclusão. Você tem que ouvir a quem está no mesmo propósito, meu irmão, é quem está na mesma visão que você. Não é igualdade, não é todo mundo vai pensar. Mas a Bíblia diz assim, que todos têm o mesmo coração, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento. Pedro vai falar sobre isso. Então as pessoas, às vezes, o desânimo vem por quê? Porque vai parar para ouvir quem não tem aquilo que você tem. Para não parar para ouvir para quem não está enxergando aquilo que você está vendo. Essas pessoas teriam uma opinião sobre o que você vê, mas elas não veem o que você está vendo. E se você for parar para ouvir, você vai desanimar. Como é que a gente faz para combater? Porque eu quero chegar nesse ponto. Eu não sei há quanto tempo está, mas se o Instagram vencer lá o tempo, a gente continua. Eu ponho lá novamente, a gente continua, tá bom? Mas eu quero concluir aqui, eu quero ir, demora talvez uns 15 minutos. Porque eu quero compartilhar sobre algumas coisas importantes para vencer o desânimo. Porque eu entendo que nesse momento, eu estava, hoje à tarde, falando com o Lu. Luciano Ventura, é um filho nosso, um filho mesmo, assim, um querido. O Lu é lá de São José do Rio Preto. Estava falando com o Lu e eu estava dizendo para ele, eu digo, Lu, eu acredito, eu sou muito de fé, eu sou otimista. Eu acredito que depois dessa crise, dessa pandemia, a recuperação financeira, a recuperação da normalidade da vida será rápida. Eu acredito, porque eu acredito que a mão de Deus está sobre essa nação. Eu acredito que Deus está abençoando o Brasil. Eu acredito que tudo isso, rapidamente nós vamos vencer. Eu acredito, meu coração está cheio de fé. Quando as empresas voltarem à normalidade, a abrir, as pessoas terão emprego novamente. Eu acredito, não é uma utopia, eu não estou sendo, sabe, não, eu acredito, meu coração está cheio de fé. Eu estava dizendo isso para ele. Eu acredito. Sabe que a vida voltará à sua normalidade, com as transformações que certamente ocorrerão, mas com a normalidade. Dentro do tempo, mas com normalidade. Eu acredito. Então, como vencer esse desânimo? Como combater isso? Primeiro, no capítulo 4, o versículo de 1 a 5, e eu gostaria que vocês me acompanhassem, eu leio aqui, tá certo? Eu mesmo vou ler, mas eu gostaria que vocês tivessem paciência, porque eu quero ler alguns textos. Porque eu quero dizer o seguinte, a primeira coisa, para vencer o desânimo, ore a Deus, ore com fé, fale com Deus. Eu não estou falando sobre qual estilo de oração, orar longo, orar rápido, orar devagar, orar a Deus, orar com fé. Olha só, no capítulo 4, versículos 1 ao 5, está escrito assim: quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração
das muralhas que estávamos implantando ficou irado e ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifício? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam uma só raposa, derrubará esses muros de pedra. Veja bem, eles estão zombando. Ele disse: será que eles vão conseguir ressuscitar alguma daquelas pedras, pegar alguma daquelas pedras da construção e usar novamente? E o outro diz assim: rapaz, se eles conseguirem colocar uma raposa, derruba. Zombando daquilo que Neemias está fazendo. Isso é a realidade da vida. Você estará empenhado, dedicado a algo que é bom para você, bom para o reino, bom para o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, e não espere 100% de aprovação, espere enfrentar a oposição. É a realidade da vida. Agora, como é que você vence o desânimo? Ore a Deus com fé. Versículo 4. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoe os seus erros e pecados, nem apague as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Neemias não foi bater boca com Sanbalate e Tobias. Neemias foi para a presença de Deus orar com fé. Sabe como é que você vence o desânimo? Ore com fé. Busque a Deus com fé. Creia e siga. Creia e prossiga com fé firme, inabalável. 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 Aquilo que eu estava dizendo, eu entendo que faz parte da vocação pastoral. Quando chegou, eu tive 2 notícias, até mais, porque nós tivemos membros da nossa família que também perderam entes queridos essa semana. Se eu pudesse, eu trazia todos assim, para debaixo do braço, para cuidar tudinho. Porque a minha primeira atitude é cuidar. A gente sofre, a gente chora, mas a primeira atitude é cuidar. Por quê? Porque nós somos dos que avançam. A gente é desse tipo de gente aí que avança. Nós temos o Espírito Santo que dá ousadia, nós temos o Espírito Santo que dá graça, nós temos o Espírito Santo que dá força, e a gente vence. E diante das afrontas, como estava Neemias sofrendo, nós oramos a Deus com fé. Nós não vamos enfrentar com a força do nosso braço, nós enfrentamos pela força da nossa fé. É isso que você tem que fazer, e você vence desânimo assim. Você vence desânimo assim. Não há desânimo que resista a isso. Se você começar a orar a Deus com fé, Deus ouve, Deus responde. O versículo 8 do mesmo texto, o versículo 8 e o 9. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Se juntaram para vir atacar. Qual foi a resposta de Neemias e o povo? Versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Orar e agir. Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos dele de dia e de noite. A gente ora e a gente age. A gente ora e a gente se move. Nós temos a promessa, mas também temos a força que Deus nos dá para caminhar e marchar na direção dessa promessa. Nós temos a palavra da promessa, mas nós temos também a graça de Deus
para pôr em prática aquilo que Deus disse que iria fazer. Então a gente ora e a gente se move. A gente lança fé e a gente lança força. A gente coloca diante de Deus e se coloca à disposição de Deus. Você entende? Vencer desânimo, ore a Deus com fé. Vencer desânimo, continue agindo. Continue se movendo por fé, sem parar. Sem parar. Sem parar. Talvez você tenha pensado em parar. Você não vai parar. Você vai se levantar e você vai prosseguir. Sem parar. Sem desistir. Pastor, eu sofri, eu tenho passado dias difíceis. Sem parar. Você não foi feito com esta matéria que desiste. A matéria da qual você foi constituída não para. O Espírito que habita em você avança. E você vai avançar. É sem parar. É sem desistir. Neemias 4. Versículos 13 e 14. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, e divididos por famílias armadas de espada, lança e arco, quando disseram para ele que os inimigos vinham. Outra ocasião. Versículo 14. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum, lembrai-vos do eterno nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Nós não somos daqueles que desanimam, nós não somos daqueles que desanimam e param. Nós somos filhos de Deus. Você tem a graça do Espírito Santo na sua vida. Eu não sei quantos ou quem que está assistindo agora pensou em, o coração ser tomado por desânimo nesses dias, por conta do que você possa ter vivido ou enfrentado. Você vai enfrentar e vai continuar agindo por fé sem parar. Você vai avançar sem parar, sem desistir. Você vai se mover por fé sem desistir, avançar. Cercado pelos inimigos, ameaça por todos os lados. O que ele fez? Colocou o povo estrategicamente posicionado nos muros, reforçou os lugares mais baixos, que eram mais vulneráveis, e liberou ao povo a palavra. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Você não vai ficar para trás. O propósito que Deus começou na sua vida, Ele não vai deixar pela metade. Escute e guarde isso aqui. Deus não vai deixar pela metade. Se você desistir, é você que está desistindo. Deus não desiste, não. E a sua estrutura não é dos que desistem. O seu espírito não é dos que desistem. Chamam você de louco, chamam você de doido, pode chamar do que for. Você não é dos que desistem. As pessoas podem não entender isso, mas você sabe qual é a estrutura que Deus fez em você. Avance. Avance. Em frente. Seja ousado no seu trabalho, seja ousado nos seus negócios, seja ousado na sua empresa, seja ousado na sua fé, seja ousado, haja por fé, sem parar. Nós não somos dos que desistem, não faz parte da nossa estrutura, não faz parte da nossa identidade, não faz parte do nosso caráter. Nós somos dos que avançam, nós somos dos que avançam, ponto. No capítulo 4, versículo 6. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que toda essa extensão chegamos à metade da altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. É assim que você vai prosseguir. Com seu coração plenamente dedicado. Com dor. Com choro. Com percas. Mas você não vai desanimar, não? Não. Você não vai desistir? Não.
A dor, o Espírito Santo nos ajuda, ele é consolo. A força, o Espírito Santo nos renova. As percas, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não retrocedemos, nós não desistimos. Esta é a sua identidade como cristão, esta é a sua estrutura como filha de Deus, como filho de Deus. Foi assim que o Senhor te fez. Foi assim que Ele te fez. Sem desistir, sem retroceder. No capítulo 6,